Vamos lá, Food Nation, mais uma aulinha de terça-feira. Eu adoro essas aulinhas de terça-feira, porque eu consigo dividir com você coisas que eu aprendi ao longo de toda a minha vida neste mundo da gestão de gastronomia. Então a gente está continuando aqui com os 7 passos para tornar o seu cardápio lucrativo. Na semana passada a gente viu esse primeiro passo que é muito importante aqui, que é a análise do objetivo do seu cardápio que você tem atual, baseado nos quesitos de popularidade e de lucratividade de cada um dos itens que você tem no seu cardápio. A gente aprendeu a fazer aquela matriz que você deve se lembrar da semana passada, que é a parte mais importante de uma mudança de cardápio, é fazer essa matriz para analisar objetivamente esses 2 critérios antes de sair mudando ao bel prazer os pratos do seu cardápio. E agora a gente vai entrar no segundo ponto, que é a proposta de quais pratos entram no lugar. Mudança de cardápio é uma coisa que tem que ser feita de uma maneira profissional, a gente já falou sobre isso, tá? Então, quando você está pensando em que tipo de prato você vai colocar para substituir o prato que você determinou lá no ponto número 1, tem que pensar em alguma coisa que se encaixe na sua estrutura, no seu mix do cardápio. O que é o seu mix do cardápio? Você tem vários mix possíveis no cardápio. Tá? Então você pode ter entrada, prato principal e sobremesa, por exemplo. Esse é um tradicional. Ou você pode ter, nos pratos principais, você pode dividir entre carnes, peixes, frangos, aves, diversos tipos de... Ou se é um cardápio diferente, por exemplo, você pode colocar, não, o meu tem entradas, saladas e comidinhas, digamos que são os pratos mais de valor mais baixo do seu cardápio. E os pratos principais, você pode ter grelhados, assados e cozidos, não sei. Enfim, mas todo o cardápio tem um mix que tem que ser determinado. E esse mix é importante porque a quantidade de pratos que você coloca nesse mix é o que vai determinar, como a gente viu no ponto número 1 de uma mudança de cardápio, essa espécie de guerra que tem entre os pratos no cardápio. Porque você está mudando, na verdade, quando você tem esse mix, essas categorias de prato dentro do seu cardápio, você está, na verdade, analisando que pratos que entram e que pratos que saem dentro dessas categorias que você estabeleceu. Então é importante que o novo prato ele se encaixe dentro dessa estrutura que está determinada, tá? Só para você se lembrar que existe uma estrutura, não é assim, eu conheço muita gente que vai mudar o prato do cardápio do seu restaurante e aí tem uma prima que falou assim, nossa, eu fui lá num lugar super... Opa, peraí, deixa eu tirar isso daqui. Fui num restaurante super bacana semana passada, vi um prato tal, tirei uma foto, não dá para você encaixar no cardápio? Ei, calma! Não é assim, tem uma técnica e tem uma estrutura em cada cardápio, é isso que nós estamos falando aqui. Ele tem que conversar, obviamente, com a temática do restaurante, tá? Não são todos os restaurantes que são temáticos, mas um restaurante de clube é um restaurante de clube, tem que ser pratos que sejam, que atendam a necessidade de toda a família. Um restaurante temático ele pode ser japonês, obviamente você não vai colocar um bife à parmegiana no restaurante japonês. Enfim, eu estou brincando, mas para você perceber que todo restaurante, mesmo que pareça não ter um tema, ele tem um tema, ele tem uma pegada. E os pratos a serem selecionados têm que seguir essa pegada. Aí, isso aqui. Aí a gente fala o seguinte, ele tem que estar dentro da faixa de preço, lembra que ele vai brigar dentro daquela categoria que ele foi estabelecido, que é onde ele se encaixa. Então ele tem que brigar naquela categoria de igual para igual. Não adianta você falar assim, os meus pratos principais do meu cardápio estão aqui, então um custa 50, o outro custa 250, o outro custa 80, eles têm que estar mais ou menos na mesma faixa de preço para que essa briga seja justa. E não é briga entre os pratos que nós estamos falando, nós estamos falando que os pratos que estão nessa categoria, eles vão posicionar o seu cardápio em termos de preço na cabeça do seu consumidor. Eles vão olhar para aquele preço e se você tem um preço que é muito díspare, por exemplo, é isso que vai ficar na memória do seu consumidor. Então você tem que tomar cuidado quando você vai pensar em que tipos de prato e que tipos de preço você vai colocar no seu novo cardápio quando você for substituir os pratos. E, obviamente, quando você está falando de preço, imediatamente me vem à cabeça a questão da margem bruta. Quer dizer, porque não é só preço, mas você tem que ver quanto é o seu CMV também daquele prato. Porque, de novo, ele tem que ser justo com os outros pratos que estão dentro daquela categoria, né, no CMV. Porque lembra, depois naquela batalha do cardápio que a gente viu no ponto número 1, tem que ser
uma coisa equilibrada, tá? Quando você está sugerindo um novo prato, em termos de rentabilidade, em termos de lucratividade de cada prato. Tudo isso tem que ser pensado. Você está percebendo que mudar prato de cardápio não é uma coisa assim, pum, vamos fazer? Ah, vi um menu, vi um item legal no menu de um restaurante bacana que eu fui no final de semana passada. Não é assim. Tem uma ciência por trás disso, tá? E aí, outra coisa muito importante é o seguinte, a mise en place que você tem na sua cozinha preparada, já para os outros pratos do seu cardápio. Se você está criando um menu novo, se você está trocando os pratos do seu cardápio, você tem que pensar muito nisso. Você quer colocar sei lá, um prato que leva folhas de espinafre, sendo que você não tem espinafre em mais nenhum lugar do seu cardápio? Ou talvez não seja melhor você aproveitar alguns itens da mise en place que você já tem no seu cardápio atual para mudar e criar outros itens que utilizem aquela mesma mise en place. Senão é mais compra, é mais trabalho, é mais coisa que você tem que fazer para preparar para suas refeições, é mais estresse para o seu staff. Então, toma cuidado, quando você for criar um prato novo no seu cardápio, pensa se essa criatividade não pode envolver algum dos ingredientes que você já trabalha no seu restaurante. É meio básico, mas enfim, é básico, mas tem que ser seguido. E antes da gente definir por um prato, eu sempre sugiro o seguinte, tenha mais opções, não se enamore de um prato que você está querendo sugerir no seu restaurante para ser substituído. Tenha mais de uma opção, duas, três, para cada prato que você vai substituir, porque aí quando você faz o teste, quando você bota na frente da galera para decidir, você não se apaixonou por nenhum. Você tem três que vão disputar o gosto da galera, o preço, a margem bruta, enfim, mas que estão disputando. Aqueles outros dois, digamos que você está substituindo um prato, você tem três candidatos, você escolheu um, não foi trabalho jogado fora, aqueles dois outros que você pensou, que você fez ficha técnica, que você raciocinou, que você criou, eles vão ser usados em várias outras circunstâncias. Um prato que você cria, ou que você faz a curadoria, digamos, você olhou na internet, olhou em livros, pode não ser criação sua, mas que você trouxe ele para dentro, se incorporou aquele prato e você colocou ele para ser um dos candidatos a ser substituído, você não perdeu tempo. Você vai usar ele para outras coisas, você vai usar ele como prato do dia, você vai usar ele no próximo cardápio. Se você for uma pessoa levemente organizada, você vai usar ele para diversas outras coisas no seu futuro. Nunca é perda de tempo a gente criar um prato, desde que quando ele for criado, ele siga esta estrutura de criação de um prato. Seja feita a ficha técnica, seja feito os procedimentos 1, 2, 3, 4 da execução do prato, seja tirada uma fotografia legal e bacana com bastante iluminação desse prato, você sempre vai utilizar aquela receita para alguma coisa. Vai por mim, este é apenas o item número 2 que você tem que pensar numa mudança de cardápio. A semana que vem a gente vem com mais.